Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV com Santos, canal 11 da NET e pelo canal 8 da Vivo TV para algumas cidades da Baixada Santista e algumas outras regiões que recebem aí a nossa programação. Lembrando que no facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal oficial da emissora TV Com no YouTube, nossos programas e apresentações, fotos, convidados, todos ali destacados, publicados para que todos acessem de qualquer lugar do mundo pela velocidade da internet. Na edição desta semana, a gente tem o prazer de receber César Romão, ele que é escritor, conferencista, também nos dá um orgulho aí de ser um membro do nosso Distrito 4.420 de Rotary International, por meio do Rotary Club 4420. César vai contar um pouquinho sobre sua trajetória de vida, sobre sua carreira profissional, enfim, falar um pouquinho de como surgiu também Rotary na sua vida. Obrigado pela presença, César. Prazer, Marciano, e parabéns pelo seu programa. Mostrar Rotary é sempre, eu digo que é algo divino, porque é importante mostrar o bem. E falta nesse mundo justamente isso, mostrar o bem. Legal, o César Romão, que é o nosso companheiro em Rotary também, viaja esse Brasil, viaja o mundo, passando seu conhecimento à humanidade por meio de conferências, palestras, enfim. Tem uma área de abrangência, um leque muito extenso, tem mais de 50 livros, mais de 50 países com seus livros publicados. Hoje ele trouxe um dos seus mais recentes lançamentos aqui para a gente também. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho dessa questão editorial do César enquanto escritor. César, qual é a tua formação? A gente aqui no programa fala sempre da classificação profissional. Eu sei que teu currículo, o César, pessoal, tem uma série de extensões, pós-graduações, doutorado, enfim. Ele que militou aí, especialmente em cursos pelos Estados Unidos, claro, para se capacitar enquanto conferencista, escritor, palestrante, mas enfim, a tua formação, aquela formação que a gente fala, né? De onde nasceu, onde estudou, a primeira graduação, enfim. Qual é a profissão do César Romão? Eu nasci no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, onde até hoje ainda tenho lá família, estou lá praticamente toda semana. É a raiz, né? É a raiz, é o bairro ali da Vila Prudente. Minha primeira formação foi Direito, pelo Mackenzie, sou mackenzista. Depois foi Administração, aí veio MBA, pós-graduação e alguns cursos aí fora, que estão lá no meu site lá. São 6 universidades praticamente que eu percorri durante a minha formação acadêmica. Dentro de Rotary, a minha classificação é escritor e conferencista. Eu entrei em Rotary em 1990 e isto foi uma coisa muito marcante para mim, porque eu já vinha acompanhando o trabalho de Rotary. E quando fui convidado, eu fiquei muito feliz. E desde 1990 até hoje eu venho dedicando aí parte da minha vida, parte daquilo que eu tenho como possibilidade de utilizar dentro de Rotary, ao Rotary. Posso dizer a você que já percorri todos os distritos do Brasil, embora nunca tenha sido governador de Rotary, mas eu tenho uma vida de governador, porque são milhares de clubes aí que eu já, ao longo desses anos, já visitei, já fiz palestras, praticamente todos os distritos, tem distritos que eu fui mais de 2, 3 vezes, uma coleção de flâmula de clubes aí enorme, dos quais eu visitei, e é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sei como seria a minha vida sem Rotary, eu não me vejo mais fora do Rotary, né? Eu comecei no Rotary Clube São Paulo Barra Funda, sempre disse que é o clube que tem a reunião que está acima de todas as outras reuniões do planeta, porque ele se reúne no 41º andar do Terraço Itália. O clube vai fazer agora aí praticamente 50 anos. Fiquei no Rotary Barra Funda até 7 anos atrás, quando fiz a minha transferência para o Distrito 4420, na formação do E-Club, que foi o primeiro E-Club
do Brasil. E lá no Distrito 4610, durante todos esses anos que fiquei, claro, a gente pode até trocar de clube, né? Mas continuamos com o nosso coração em Rotary de alguma maneira. Recentemente visitei o Rotary Clube Barra Funda, lá tenho afiliados, um deles se tornou presidente, que é o Antônio Ferraz, Coronel Antônio Ferraz da Polícia Militar, comandante-geral da Corporação de Bombeiros. Hoje também a Célia Serbi é a atual presidente, sempre sou muito bem recebido. Sou membro honorário do Rotary Clube Barra Funda e é uma coisa muito interessante porque muitos distritos ainda acham que eu estou no Barra Funda. E tem até gente que vai visitar o Barra Funda, fala, e o Romão veio hoje? Isso é um ato de carinho muito legal. E o E-Club tem crescido, ele tem se tornado uma referência, graças ao que o E-Club construiu, ele tem sido importante na formação de outros E-Clubs pelo Brasil, inclusive o Distrito 4610 está formando lá o seu. E hoje eu diria a você que a experiência do E-Club 4420 é realmente um marco. Ela pode servir de referência para qualquer formação de E-Club. Legal, essa questão do E-Club é interessantíssima, né? Esse testemunho do César Romão, até lembrando que ele falou que esteve no Barra Funda e hoje está no E-Club. Você que não é rotariano ou você que é rotariano, lembre-se, quando te perguntarem quantos Rotaries tem na sua região, diga que existe somente um Rotary, porque o Rotary é um só no mundo, né, César? Clubes de Rotary a gente tem vários, mas o Rotary realmente é um só no mundo inteiro e é isso que nos une em torno de causas tão importantes, especialmente em prol da humanidade. Falando desse pioneirismo, dessa vanguarda do 4420 com o E-Club, vai até de encontro às tendências do mundo atual, do marketing de relacionamento, do empreendedorismo, do teletrabalho. Nós temos um projeto, o Banco de Óculos, que funciona aqui em São Vicente, aqui pertinho. É um projeto maravilhoso, está lá o nosso companheiro Henrique. Até você trazer o Henrique aqui para contar sobre o projeto. O Henrique está à frente desse projeto, é sensacional. Poucos rotarianos têm o gasto que ele tem. Eu acredito que hoje já são milhares e milhares de pessoas beneficiadas com esse banco de óculos do E-Club. Então, nós recebemos armações, colocamos a lente, o Henrique coordena tudo lá. Os patrocinadores, as empresas parceiras. Tudo. É um projeto maravilhoso que tem levado a possibilidade de visão a muitas pessoas que praticamente não conseguiriam nem adquirir um óculos, né? Que hoje é uma coisa cara você mandar fazer um óculos. Então o E-Club tem muito orgulho desse projeto. Legal, e com certeza a gente vai enfocar nesse projeto. É o banco de óculos, é isso? Isso, exatamente. Do E-Club 4420, o pessoal de São Vicente também é um multiplicador dessa atividade. Para que vocês vejam, pessoal, o E-Club 4420 tem o César Romão, que está estabelecido na Grande São Paulo, tem projeto na cidade de São Vicente, que é no litoral, enfim, um clube que funciona por meio da internet com projetos e associados espalhados por várias regiões. Esse é o poder transformador que o Rotary traz aí em todo o seu voluntariado. César, enquanto conferencista, obviamente você tem os teus livros. Primeiramente, quantos livros foram lançados ao longo da sua carreira até hoje? Eu escrevi 25 livros. E chegou um momento na carreira que eu vi que era muito difícil você ter 25 livros numa livraria, né? Então, nem Jorge Amado tenha toda lá a sua coleção, obra, né? Vinícius de Moraes, é muito difícil. Então, eu resolvi reescrevê-los, transformei em 12 títulos, e há 10 anos atrás eles foram relançados como a coleção César Romão. Hoje os 12 títulos estão em todas as livrarias do Brasil, frequentam 51 países, e abençoado seja o e-book, porque o e-book veio trazer uma nova versão de leitura para o mundo. Então hoje é muito simples você entrar numa livraria, baixar um e-book, você já sai lendo o seu livro ali no seu celular, no seu smartphone, no seu computador. E provavelmente agora com o e-book eu pretendo ter, que é muito mais fácil, né? Aí pretendo ter a coleção toda, que ela é formada por 25 títulos, embora você encontre só 12 títulos em todas as livrarias. Legal. E de alguma forma, César, essa tua competência editorial, esse rico acervo aí, por meio dos livros,
ela influenciou alguma coisa na construção das tuas palestras? São mais de 10 temas de palestras que você tem também? Exatamente. Na realidade, Marcelinho, eu comecei a fazer palestras em função do livro, do meu primeiro livro. Porque o livro A Semente de Deus, quando foi lançado, em 1991, ele atingiu um sucesso estrondoso. Aliás, é o livro que praticamente abriu a minha carreira literária para o mundo, em países como Rússia, Alemanha, Itália e tantos outros. E as pessoas me ligavam e diziam assim: Romão, você só escreve ou fala também? Você não gostaria de vir aqui para falar sobre o seu livro? E aí eu passei a fazer palestras, quer dizer, passei a ir falar sobre o meu livro. E o mundo das palestras praticamente apareceu à minha frente e, de repente, a gente estava lá falando para centenas, milhares de pessoas sobre o livro A Semente de Deus. E você tem aí nas tuas estatísticas quantas pessoas já assistiram às palestras de César Romão? Olha, eu já realizei 1.847 palestras até o meio deste ano. A gente, cada 6 meses, mais ou menos, eu atualizo ali no meu site. E a média hoje de público é uma média de 500, 600 pessoas. Você faz uma continha básica aí, são quase 10 milhões de pessoas, né? São 7 milhões de leitores no mundo. Eu tenho também o meu programa de rádio, a gente tem mais de 1 milhão de ouvintes lá toda semana. Hoje, os pensamentos de César Romão, os livros, eles têm aí um número bem elevado de pessoas que têm acesso. Os livros atingiram aí 51 países. E as palestras, por onde? Quais foram as andanças de César Romão por esse planeta novo? Elas vão junto, porque o ser humano tem muita coisa semelhante. Por exemplo, eu recebo cartas de quase todos esses países. A Itália, por exemplo, eu recebo carta escrita à mão, um envelope bonito, com uma caneta bacana, uma tinta legal. As pessoas ainda sentam na Itália para escrever uma carta e colocar no correio. E eu começo a ler essas correspondências da Itália, da Rússia, da Alemanha, Espanha, Portugal, e você vê que as pessoas de lá têm os mesmos problemas que nós temos aqui. Até os rotarianos, viu? Quando eu recebo cartas de fora de rotariano, é a mesma reclamação do clube, é a mesma coisa. Então, as pessoas têm um ponto em comum naquilo que elas desejam para a sua vida, para os seus negócios. E o que acontece? Esse ponto em comum, ele, se for equilibrado, eu acho que nós podemos mudar o mundo. E a mudança do mundo está mais próxima do que a gente imagina. Porque se você constata que o mundo tem o mesmo problema, 4 ou 5 problemas, poxa, está fácil resolver. É em cima de 4 ou 5 pontos que a gente precisa atuar. Então, tanto as palestras como os livros, eles têm andado por esses caminhos todos aí. Mas eu não vejo diferença. Então, eu tenho um livro que chama-se Só o Amor Não Basta. Eu escrevi esse livro porque a cada palestra que eu termino, alguém vem conversar comigo e diz assim: Romão, eu amo meu marido, mas vou me separar. Eu amo a minha mulher, mas vou me separar. Eu comecei a achar isso um pouco estranho. Comecei a fazer uma pesquisa entrevistando mais de 1.300 casais ao longo de quase 2 anos, perguntando se ele era feliz, se ele se separou. E realmente eu cheguei a uma conclusão interessante de que a maioria das pessoas que se separa, se ama. Bom, mas por que ama e separa? Porque só o amor não basta. Por isso o título do livro, Só o Amor Não Basta. Então, essa vivência minha com as pessoas é que praticamente gerou até alguns dos meus livros. E esse problema de separação, por exemplo, é o mesmo. No mundo inteiro acontece, em alguns países mais, em outros menos, né? Eu acho que se nós fizermos uma estatística dos 5 maiores problemas do mundo e atuarmos nele de maneira global, o próprio Rotary mesmo, eu acho que nós estamos muito perto de mudar essa história da humanidade, da separação dos países, das pessoas, né? E do litígio, né? Exatamente. E ainda mais quando esses problemas, como relatou o César, são os mesmos em todos os continentes do planeta, pessoal. No segundo bloco, o César vai falar um pouquinho sobre liderança pessoal, sobre empreendedorismo, marketing de relacionamento, essa rede que conecta as pessoas em torno do trabalho, da família, dos negócios, enfim.
vai falar um pouquinho sobre o aspecto humano, acima de tudo, no segundo bloco. O César Romão volta com a gente, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vem. Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Voltamos com o Rotary na TV dessa semana, recebendo o companheiro rotariano César Romão, ele que é escritor e conferencista de renome aí nacional e internacional. Dá o prazer da sua presença hoje no nosso programa. César, falar um pouco do líder que todo mundo tem dentro de si. Obviamente isso passa pela questão cultural e educacional de uma nação, né? A gente tem aí o Japão, por exemplo, onde o empreendedorismo, onde a independência individual do cidadão é ensinada nas escolas desde os 3, 4 anos de idade, enfim. Mas seria bom que todo ser humano soubesse que o grande líder da vida dele está dentro dele mesmo, né? Você tem uma das palestras que é Construindo um Líder, que você fala um pouquinho nessa dinâmica. Celinho, eu tenho até uma experiência sobre isso. Eu praticamente, há mais de 20 anos atrás, eu comecei o primeiro treinamento de palestrantes aqui no Brasil. Então, nesse tempo todo, eu tenho treinado pessoas para serem palestrantes e liderarem a sua própria carreira. E é impressionante o que a gente consegue despertar nas pessoas e elas mesmas descobrem o potencial que elas tinham e não poderiam ter ideia daquilo. Como? É fácil. É o despertar. As pessoas precisam não de um coach, precisam de um mentor. As pessoas precisam de um mentor. Se você tiver um mentor, ele vai te auxiliar a despertar o seu potencial. Todos nós temos. É necessário despertar e, claro, desenvolver. Então são duas características aí que um mentor pode fazer por você. Chegar sozinho é mais difícil. É melhor você conhecer alguém que já trilhou esse caminho, que já vivenciou. Aliás, essa é a diferença entre hoje quem busca coach e quem busca mentor, quem busca um mentor. Por quê? O coach faz um curso e se torna coach, ensina uma técnica que muitas vezes, talvez nem ele mesmo tenha aplicado na sua própria vida, não tenha vivenciado aquilo. O que é um mentor? É aquela pessoa que teve sucesso numa determinada atividade e ela tem história, ela tem vivência para ensinar sobre aquilo. Então, se você tiver que procurar sempre na sua carreira, procure um mentor, procure alguém que vivenciou o que você... Por exemplo, dentro de Rotary, se eu um dia for governador, eu vou ouvir os que já foram governadores. Eu não tenho como ficar discutindo com o presidente do clube ainda, porque eu vou ser governador. Agora, se eu for presidente do clube, eu vou discutir com os presidentes do clube. Quais foram os melhores presidentes de clube de Rotary que eu conheci? Ora, foi esse. Então, estas pessoas eu vou ouvir, vou aprender com elas. É sempre mais fácil do que você aprender com alguém que não tenha exercitado aquela função. Então, todos nós temos as nossas capacidades, temos as nossas competências, nós precisamos de alguém que desperte. Mas eu fico muito impressionado com uma característica do brasileiro, que é achar que tudo tem que acontecer, tudo tem a sua hora, vamos ficar na esperança. Zona de conforto? Isso não existe, gente. A esperança é um vácuo, ela é um vazio, ela é uma situação exatamente de conforto.
ela é uma transferência de responsabilidade. Porque quando você fala que você tem esperança, você não tem atitude, que é o que você precisa ter no momento da esperança. Olha, eu tenho esperança, tudo bem, mas você tem atitude, o que é que você está fazendo? Ah, não, eu vou ficar na esperança. E não vai acontecer nada, porque a esperança é um vazio, ela é um vácuo. Uma forma de terceirizar a culpa também. Isso acontece muito, até na religião, né? As pessoas hoje terceirizam a religião. Então, o que seria da responsabilidade delas, elas põem na mão de Deus. O que seria da responsabilidade, às vezes, de um presidente de clube, ele joga para os membros do clube. E isso é uma coisa que deixa a situação num estado letárgico, ela não anda, ela fica daquela maneira, ela não muda. Ter esperança é bom, é necessário? Até é, mas ter atitude é melhor. Então você precisa ter atitude, ter um plano, conhecer realmente aquilo que você quer fazer antes de decidir por aquilo. Legal, pegando nessa linha de decidir o que realmente deseja fazer, vamos falar um pouquinho de marketing de relacionamento e empreendedorismo. Hoje há uma nova tendência, as pessoas confundem que empreendedor é aquele que abre o próprio negócio, que assume o risco de ter o governo como sócio, de pagar seus impostos, enfim. Mas o empreendedor também pode ser aquele que traz novas ideias a uma corporação, né? César, quando a gente envia um currículo, por exemplo, não basta colocar o que você melhor faz, sem saber quem está do outro lado, com quem você está conversando. Nesse sentido, o marketing de relacionamento, o network, é importantíssimo. Um currículo por si só no papel não compra ideia, seria isso? Olha, essa história de currículos, hoje ela é muito interessante, porque primeiro, as pessoas continuam mentindo no currículo. Essa é uma coisa que você não pode fazer. Elas continuam mentindo e continuam se omitindo em conhecer exatamente o que você disse, Marcelinho. Às vezes a pessoa vai para uma entrevista e o entrevistador pergunta: o que você sabe sobre a nossa empresa? Eu não sei nada, eu vi o anúncio e estou aqui, entreguei meu currículo e não sei nada sobre essa empresa. Eu acredito o seguinte: se você quiser andar por um território, você tem que mapeá-lo. Você tem que imaginá-lo, você tem que conhecê-lo, porque senão você não consegue andar por esse território. Você chegar numa empresa que você entregou um currículo e não saber absolutamente nada sobre a empresa. Eu me recordo, Marcelo, de uma passagem. Eu hoje atuo como conselheiro aí de muitas entidades e algumas empresas. É uma atividade que eu tenho muito orgulho também de poder pertencer a esses conselhos, inclusive do ILESP. O ILESP é o Instituto de Lideranças do Estado de São Paulo. Hoje reúne milhares de empresas, milhares de empresários, milhares de empreendedores. É o instituto de liderança que mais vem crescendo no Brasil. Até aproveitar aqui e mandar um abraço ao presidente do ILESP, o Mário Mariano Machado, e o seu vice-presidente, o consultor Alexandre Pompeu. Aliás, pauta para você aqui sobre empreendedorismo, trazer os dois aqui para uma entrevista. O que acontece hoje? Se você quiser ser empreendedor, primeiro, você tem que desenvolver as competências para aquilo que você quer empreender. Eu não sei nada sobre isso. Bom, mas como é que você quer empreender sobre isso? E todo empreendedor, isso é um fato primordial, ele tem uma visão expandida de serviço. Por exemplo, os aplicativos acabaram com os taxistas. Mentira. Os aplicativos supriram uma necessidade de bom atendimento que os taxistas não tinham. Por que você chama um táxi por aplicativo? Porque antigamente você esticava o braço de uma rua para chamar um táxi, o taxista olhava para você e dizia assim: vai para onde? E se você não fosse para onde ele estivesse indo, ele mandava você pegar outro carro. Você chegava num ponto de táxi para pegar um táxi, o taxista estava lá lendo o jornal, ele mandava você pegar o carro de trás. Conta para mim aí na sua história de taxista se algum dia te ofereceu uma água. Se algum dia perguntou a você se estava tudo bem, está tudo certo, tá certo? Então, o que acontece hoje? Os aplicativos, os empreendedores de aplicativos, eles vieram suprir um mau serviço de atendimento. Preencheram um buraco. Exatamente. Então não basta se você ser empreendedor, você tem que ter uma noção de serviço. Por que a Netflix é essa potência e será a maior produtora de filmes do planeta, na história do planeta?
Por quê? Porque um dia o fundador da Netflix entrou na Blockbuster, para quem não se lembra, foi a maior videolocadora do mundo, Blockbuster, quer dizer, explode quarteirão, porque onde ela chegava, ela explodia, né? Todo mundo ali alugava. Ele entrou, atrasou 3 dias para devolver a fita de videocassete e foi multado. Ele pagou por 3 dias 4, 5 vezes o aluguel da fita. Ele reclamou e disseram para ele, é a regra. Ele foi para casa indignado e disse, isso tem que acabar. As pessoas não podem pagar esse absurdo por um filme. Nasceu a Netflix. E ninguém segura mais. E o quarteirão explodiu, né? E o quarteirão explodiu. Hoje a Blockbuster praticamente não existe mais, ela atua ali dentro de algumas casas das lojas americanas, pelo menos aqui no Brasil, mas fora do Brasil, final, acabou. Hoje quem é que não tem a Netflix em casa hoje? Por R$20 por mês você assiste milhares de filmes. Então, todo empreendedor, se você me perguntar por que aquele empreendedor, ou qual é a maior falha do empreendedorismo, é essa. Não tem noção de um bom serviço. Não mapeia o terreno. Entendeu? Não mapeia o terreno. Por exemplo, os hotéis estão reclamando para os aplicativos de hotel, o Airbnb. Porra, chega num hotel, Marcelinho, entra aqui num hotel na cidade de Santos, por exemplo, e diga assim, entre, não reserve e diga assim, eu quero um quarto. Eles ainda passam para você uma taxa de balcão astronômica, que é praticamente o dobro, o triplo do que eles cobram quando você faz uma reserva corporativa ou quando você reserva por um aplicativo. O que é isso? É um mau serviço. O que você faz? Você sai do hotel, pega o seu telefone e faz uma reserva em outro hotel por um preço extremamente inferior. Ou até uma casa. Agora, né? Com o Book.com e tantos outros. Então, se você é um empreendedor, ótimo. Tem competência, conhece o assunto. Porém, instrua-se sobre prestar um bom serviço. Caso contrário, este é o ponto que vai te derrubar. Legal. O segredo do sucesso talvez seja o mesmo do fracasso. O recado do César Romão é muito inteligente nesse sentido. César, o prazer de você ter trazido aí um mimo para a gente. Claro, esse aqui é um dos meus livros, autografado para você. É um dos meus livros que mais vendem aí por esses países todos e aqui no Brasil. O seu futuro depende de você. Esse livro que você nos levou lá também na Conferência Distrital 2016-2017, onde você foi um dos palestrantes. Nossa, autografei muito lá, fiquei muito tempo lá. Legal. Autografando o livro. Está aqui a dedicatória em nome do Rotary na TV, feita pelo César Romão. Como todo livro deve cumprir esse papel, depois a gente repassa para um outro colega, um outro companheiro, para que possa também adquirir conhecimento com o seu futuro. Depende de você, não precisa falar nada para encerrar o programa, o título do livro fala por si. César, obrigado pela sua presença, não tem aí como agradecer, porque a gente sabe da tua agenda, dos teus compromissos, enfim, a palavra é sua. Obrigado, prazer imenso, é tão bom saber que o Rotary pode contar com você, com o seu programa, é isso que nós precisamos cada vez mais, difundir, aumentar essa imagem pública do Rotary, trazer as pessoas para dentro do Rotary para que as pessoas possam se aliar, até como voluntários, você não precisa pertencer ao Rotary, você pode ser voluntário numa operação de Rotary, numa operação social de Rotary. Parabéns, sucesso sempre, que o seu programa esteja aí, não só aqui nesse espaço aqui, das TVs comunitárias, mas no Brasil todo. Legal, muito obrigado pela presença do companheiro César Romão, e lembre-se pessoal, o seu futuro depende de você. Com essa mensagem de entusiasmo, liderança e empreendedorismo pessoal, a gente encerra o Rotary na TV dessa semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu! Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.